Canal Pensa aí, aula de hoje vamos falar sobre comunicação de massa. Quando você pensa no rádio, na TV, no jornal, no cinema, estamos falando de comunicação de massa. Vamos entender brevemente os conceitos básicos desse conceito, que tem muita subjetividade por trás dele, como por exemplo a manipulação das informações para impor uma certa conduta ideológica, manipular nossos comportamentos, nossas ações e nossos pensamentos. São esses detalhes que eu vou trazer hoje aqui na aula do canal Pensa aí. Vamos lá estudar? Então você assiste a TV, então você escuta uma música no rádio, então você vai para o cinema. Você pensa que está seguindo uma lógica tranquila do sistema, mas aí de repente você para e reflete um pouco e vê o quanto você está sendo manipulado, alienado, enquanto a sua conduta e os seus pensamentos não necessariamente lhe pertencem, mas provém de uma força externa que te controla, que te mentaliza para os seus reais objetivos. E então, ausente de uma autonomia intelectual, de uma postura crítica, você se torna um fantoche na sociedade de consumo através da comunicação de massa. Pensa aí. Canal Pensa aí, aula sobre comunicação de massa. Vamos falar hoje sobre a comunicação de massa, um breve relato sobre a existência de uma cultura de massa. É importante compreender que a comunicação de massa é a transmissão de informações por especialistas treinados a uma plateia grande e diversificada, espalhada por um grande território. Como se você pensasse que nesse momento há especialistas preparando alguma propaganda comercial para passar para você amanhã e sentadinho no seu sofá diante da sua TV. Você meio que passiva tudo isso. Amanhã recebe um produto que traz um significado, que tem por tendência, obviamente, convencer sobre alguma ideia, sobre algum desejo. A comunicação de massa que é feita através dos meios de comunicação, ou seja, os meios técnicos e organizacionais complexos, que incluem tipicamente televisão, rádio, cinema, jornais, livros e revistas. Ou seja, quando falamos nesses meios, estamos falando de meios de comunicação de massa. Quando falamos nos meios de comunicação de massa, também podemos falar de algumas características, entre elas a existência na cultura de massas, onde vai imperar uma certa padronização cultural. Há uma busca de uma certa padronização cultural que pode ser compreendida como algo perigoso, que apresenta uma grande problemática diante da grande diversidade presente de forma natural no mundo, onde temos tamanha diversidade de pessoas, bem como de culturas existentes. Essa padronização trata da mesclagem de culturas para que desta forma possa surgir uma cultura padrão, sendo assim cultuada por diversas comunidades e pessoas. Então você observa na imagem várias Coca-Colas para passar essa ideia de padronização, ou seja, em qualquer cultura, em qualquer canto do planeta, praticamente existe uma pessoa desejando com a sede de Coca-Cola. Então, na padronização cultural, busca uma certa homogeneização das vontades, dos anseios, dos desejos. Acaba por modelar o nosso comportamento com relação a esta ideologia. E uma outra característica importante para falar aqui é sobre que há uma tentativa de unir todos os indivíduos do planeta no mesmo grupo de consumidores, ou seja, há uma tentativa de uma homogeneização cultural, processo em que uma cultura dominante invade e capta a cultura local, retornando para a sociedade de maneira homogênea. Isso pode interferir nos costumes, ideias e valores de uma dada sociedade em função de uma única tendência, uma certa busca pelas mesmas coisas, bem retratado aqui na imagem,
como se fosse uma espécie aí de uma grande promoção e as pessoas buscando a mesma mercadoria, o mesmo bem. Uma cultura de massa também estimula esse consumismo, essa coisificação das relações humanas, né? Esse imperativo da felicidade na busca de coisas, né? Buscando as mesmas coisas, as mesmas tendências. As pessoas vão perdendo a sua autonomia crítica e a sua personalidade, o seu poder de decisão. Uma outra característica também importante falar, esta aqui, ó. Dentro de uma cultura de massa, isso se torna possível em razão dos meios que permitem a transmissão das informações consideradas mais relevantes. Então, há uma seleção das informações, aqueles poucos meios de comunicação que dominam a sociedade vão selecionar quais informações de fato, que tipo de recorte da realidade deve ser passado para as pessoas de um modo geral. Uma boa música que retrata isso é a música Televisão do grupo Titãs, né? Que tem esse início aí, ó, é que a televisão me deixa burro, muito burro demais. Agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Hoje você pode expandir aí a questão da televisão para a internet e outros meios de comunicação. A televisão é simplesmente um meio de simbolizar essa espécie de controle, de manipulação feito através da comunicação de massa. Esse meio de convencimento buscado, por exemplo, pela televisão, onde há muitos comerciais, você refletindo, você vai perceber que os comerciais eles apresentam geralmente um mundo idílico, né? Um mundo idílico, perfeito, sem contradições. Bem porque os meios de comunicação de massa não têm um controle absoluto da nossa subjetividade, mas buscam, né, por meios estratégicos, criar esse mundo perfeito, maravilhoso, sem contradições, por exemplo, onde todos podem tudo, né, independente da sua condição socioeconômica, por exemplo. Uma outra imagem que nós vamos observar agora, mais uma característica, ó. O número dos produtores de mensagens é muito menor que o de receptores. Logo você tem o que? Poucos meios, poucos indivíduos trabalhando, estruturando tudo aquilo que vai ser passado para uma grande massa, para milhões de pessoas, vendendo uma ideia de poucos indivíduos como se fosse uma ideia universal, prontamente aceita, uma ideia que não deve ser debatida nem discutida, simplesmente aceita passivamente, você diante das informações se tornando um ser totalmente alienado, sem resposta, sem reação. Então essa relação entre o número de produtores de mensagens e o número de receptores, né, uma característica que vai gerar um certo paradoxo nessa sociedade massificada. Paradoxo dentro de uma sociedade massificada em que são poucos os centros de produção e recepção da informação, né, onde ela é difusa. Esse tema já foi estudado por autores como Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois dos principais filósofos da escola de Frankfurt. Portanto, mais uma característica, então entendo, o número dos produtores de mensagens é muito menor que o de receptores. Portanto, há poucos indivíduos, poucas empresas, poucos mecanismos de fato fazendo o trabalho de um controle de uma grande maioria. Mais um ponto importante nesta aula: o paradoxo da sociedade massificada ocorre nos processos de reificação e alienação. Pontos muito estudados, por exemplo, por autores como George Lukács e Karl Marx. Entenda, numa sociedade das coisas, no mundo das coisas, o próprio ser humano é visto como um objeto, transformado numa coisa. E esta relação vai gerar, obviamente, a dominação ideológica, uma alienação, onde o próprio ser humano não se reconhece dentro desta dominação. Há uma inversão de valores, uma humanização das mercadorias e uma desumanização dos seres humanos, ou seja, as mercadorias tomam um valor ainda maior. O ser humano coisificado passa a ser analisado, por exemplo, pelas suas posses, pelas suas riquezas, pelos seus status, não mais necessariamente por seus princípios, por seus valores. Então há uma inversão nas relações. Os seres humanos coisificados
passam a ser seres desejantes de mais coisas, o que vai favorecer ainda mais esse processo de uma sociedade de consumo. Esse tema será abordado de forma mais abrangente num próximo vídeo: reificação e alienação. Agora aqui na seção biblioteca temos o documentário Surplus, Sociedade de Consumo, que de uma maneira dinâmica aborda aí temas polêmicos e recorrentes nesse tipo de sociedade. Por exemplo, o documentário destaca a relação entre o consumismo e os impactos ambientais, propondo aí importantes reflexões acerca da nossa realidade. E a música Televisão Titãs, uma crítica, a essa manipulação pelos canais de informação através da comunicação de massa. São 2 pontos importantes para reforçar esta aula. Ficamos por aqui então, canal Pensa essa foi mais uma aula para você.